Sejam bem-vindas. É a primeira vez? A primeira vez, né? Que bênção. Glória a Deus. Tem mais alguém que está vindo pela primeira vez? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Eu já conhecia, mas aqui, né, no prédio, a primeira vez. Olha que bênção. Nós estamos aqui para alcançar vidas, para salvar vidas. Aleluia. E eu estou muito contente com isso, porque a cada domingo, a cada dia, pessoas têm sido salvas para a glória de Deus nas nossas igrejas. E eu, como se diz, sem mais delongas, eu queria que você prestasse atenção, porque a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta tarde para ministrar para vocês, para nós falarmos e conhecermos um pouquinho mais da vida de uma mulher na Bíblia. E essa mulher, ela é uma mulher que Deus fala muito comigo através da vida dela. Ela nos ensina, nos encoraja, e o nome dela é Esther. O tema desta tarde, desta palavra, fala a sabedoria da graça na vida de Esther. Repita comigo assim: a sabedoria da graça, na vida de Esther. Esse é o nosso último café do ano, o último café de 2019. Nós não teremos o café no mês de dezembro, não teremos café no mês de janeiro, mas em fevereiro nós vamos voltar com força total. Mas nós temos um ano que passou, verdade? Nós estamos prestes a terminar o nosso ano e é tão importante nós avaliarmos o nosso ano, né? Como que foi o nosso ano? O que nós fizemos dele? Como que eu posso avaliar a minha vida diante de Deus, os frutos que eu dei para o Senhor, para a minha casa, para a minha família? Como que foi o meu desenvolvimento como mulher, como mãe, como esposa? Porque eu acredito que nós sempre podemos melhorar. Amém? Não é mesmo? E, na verdade, essa é a vontade de Deus para nós. Nós crescermos, amadurecermos em estatura e graça e conhecimento. Não é mesmo? Nós não podemos viver uma vida estagnada. Quando a gente para de crescer, para de receber, na verdade, a gente retrocede. A gente morre no meio do caminho. Não é mesmo? E uma palavra que fala muito comigo, que está lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, diz assim nesse versículo. Esse versículo é um versículo chave. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então o Senhor está falando comigo, com você hoje. Se você tem falta de sabedoria hoje, mulher, peça a Deus, que todos dá livremente. Isso quer dizer que o Senhor, Ele nos dá sabedoria. Está livre. Ele está disponível para nos dar sabedoria a todo e qualquer tempo. Ele tem boa vontade e lhe será concedida, diz a palavra de Deus. Então quer dizer que o Senhor, Ele nos dá livremente e Ele dá de boa vontade. É da vontade do nosso Deus poderoso nos dar sabedoria. Eu falo assim, ou nós somos, eu chego à conclusão, ou nós somos sábias, ou nós somos tolas. Porque é assim que diz Provérbios. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói, a derruba. Então assim, ou a gente vira na naturalidade, na carnalidade, ou nós somos sábias. E eu quero chamar a sua atenção hoje para você escolher qual das duas você quer ser. Amém? Eu vou falar um pouquinho sobre a rainha Vasti, que ela teve a oportunidade de ser sábia, mas ela não foi. E nós temos a outra categoria de uma mulher, a Esther, que no momento oportuno ela pôde usar de sabedoria na vida dela. Aleluia! E eu admiro muito as qualidades de Esther, porque ela teve uma postura, ela teve sabedoria, ela obedeceu à vontade de Deus. E é isso que eu quero ministrar para você nesta tarde. Você pode abrir comigo o livro de Esther, se não, pode projetar também. O livro de Esther, no capítulo 1, versículo 10. Antes de nós lermos, eu só quero dar uma prévia, falando um pouquinho antes deste versículo, falando sobre o rei Xerxes, que também era o seu nome persa,
e também o seu nome era Assuero. Então, em algumas Bíblias vai estar rei Assuero e outras vai estar rei Xerxes. Mas você leia e ache melhor qual você preferir. Então, quer dizer que o rei Assuero, ele deu uma festa. Ele era um rei que ele comandava 127 províncias. E a Bíblia conta que ele decidiu dar uma festa para mostrar o seu reinado, para mostrar as suas riquezas, os seus valores. Então ele chamou ele chamou todas as pessoas desses reinados, dessas províncias, os reis, chamou para que viesse participar dessa festa. E daí, essa festa durou 180 dias. Imagina como que foi essa festa. Foi um banquete que o rei deu. E no meio desse banquete, você sabe que aquele que oferece uma água recebe galardão de profeta. Então recebe profeta. O rei Assuero, então, decidiu dar uma festa de 180 dias, chamou todos das províncias, os reis, e queria mostrar o seu reinado. Só que a Bíblia fala que num determinado momento ele já tinha tomado muito vinho e ele decide chamar então a sua esposa, a rainha Vasti. E aí é onde nós vamos começar a ler a palavra de Deus, que diz assim: ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou Meumã, Bizá, Arbona, Bitá, Abitá, Zetar e Carcas. Esses todos aí eram 7 eunucos do rei, tá, irmãos? É muito nome difícil. Que introduzisse à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se... Então, aqui nós temos um protótipo de uma mulher que desobedeceu. E ela era rainha. Ela tinha que se submeter à autoridade do rei. Só que lá na frente fala que ela também estava dando um banquete, ela também estava dando uma festa, e ela não quis se apresentar diante do rei. Então o rei Assuero resolveu buscar, aos olhos dele, a Bíblia fala que então ele, como ela recusou se apresentar diante dele, ele foi buscar conselho com os sábios. E os sábios falaram assim: você não pode admitir a sua mulher fazer isso, porque senão todas as mulheres irão fazer isso também. Então, ela como a rainha, ela é um exemplo de mulher para todo o reinado. Então, você vai destituir ela de rainha. Algumas aqui já conhecem, outras não, mas eu estou contando a história para que nós nos aprofundemos nela, amém? Então, o que acontece? Ela foi destituída da coroa. E eles aconselharam então a ele procurar uma nova rainha. E eles fizeram um concurso de Miss. Eles mandaram então vir das 27 províncias mulheres virgens e bonitas, jovens, para que o rei pudesse escolher uma rainha. Então, assim, diz os historiadores que mais ou menos vieram 635 jovens. Mais ou menos, por média, 5 mulheres de cada província. Era mulher que não acabava mais, não é mesmo? E no meio desse tumulto de escolher as jovens, a Bíblia fala que existia uma menina que era órfã de pai e mãe. E o nome dela se chamava Radassa. Radassa, os pais morreram e ela foi tomada como filha de Mordecai, mas eles eram primos. E Mordecai tomou ela como pai dela, cuidou dela desde quando os pais faleceram. E no meio disso, eu acredito que ela teve muitos traumas. Radassa, assim chamada depois Esther,
ela passou por várias situações. Até porque, minhas irmãs, ela era estrangeira. E assim como Radassa, o povo judeu, eles também estavam numa terra que não era deles. Assim como nós. Estamos numa terra estrangeira, aonde nós somos imigrantes. E lá eles também não eram aceitos. E muitas vezes nós enfrentamos muitas coisas por ser estrangeiro. É ou não é? Nós passamos por muitas situações. Muitas situações. Mas eu queria só que nós lêssemos na Bíblia, contando um pouquinho a respeito de Mordecai ou Mardoqueu, que são as mesmas pessoas, mas a Bíblia tem essas duas linguagens. Às vezes você fala assim, mas a minha Bíblia está falando Mardoqueu e a pastora está falando Mordecai, quem que é esse, né? Só para você saber. Aleluia. Amém. Então fala assim, não precisa projetar. Havia um homem chamado Mardoqueu, ele era um judeu que criava sua prima órfã, chamada Radassa, seu nome hebraico. Também conhecida como Esther, o seu nome persa. A família dela, ela foi levada para o exílio. E Esther, então, foi criada pelo seu primo. E aqui eu gostaria de chamar algumas características de Esther, que com certeza nós podemos aprender. Além de, como eu falei, que ela foi exilada, era órfã. Foi criada por um homem. Ela não teve uma pessoa, uma mulher que ela pudesse ter sido espelhada. Mas desde criança, Esther, no período que ela teve com o seu pai e com a sua mãe, ela foi criada nos caminhos do Senhor. E isso é tão importante quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus e somos firmadas no Senhor na palavra. Se nós temos filhos, se você chegou hoje, não importa quanto tempo você conhece o Senhor Jesus, isso vai nos dar uma estrutura, uma estabilidade lá na frente, para aquilo que nós vamos passar. Esther, ela conhecia os caminhos do Senhor desde pequena. Depois que os pais morreram, ela continuou com o seu primo, da mesma forma, ele instruindo ela nos caminhos do Senhor. E essa instrução, eu acredito que ela é um processo de Deus nas nossas vidas. Para a gente chegar, porque Esther, ela não chegou no reinado dela de qualquer jeito. Na nossa vida, muitas vezes a gente olha e pensa, né, Rainha Esther, a rainha. Mas teve um processo lá de trás. Como se diz, ninguém sabe o que ela passou, né? Para ela chegar lá onde ela chegou. E existem os processos de Deus na nossa vida e nós precisamos entender os tempos e as estações que nós estamos vivendo hoje. Nós discernirmos hoje, no mês de novembro de 2019, qual é o tempo que eu estou vivendo hoje, qual é o ciclo que eu estou vivendo na minha vida. Eu preciso discernir, porque eu vou entrar para um novo ano e nós queremos avançar, queremos crescer. Eu quero, você quer? E é tão importante nós avaliarmos, e eu quero trazer essa palavra para que você entenda. Eu vou avaliar como que está a minha vida hoje, qual é o ciclo que eu estou vivendo hoje na minha vida. Isso é muito importante para o seu crescimento. Dentro do seu casamento, na vida dos seus filhos, qual é o tempo que eu estou vivendo com eles hoje? Qual é o tempo que eu estou vivendo no meu casamento? Qual é o tempo que eu estou vivendo na minha liderança? Na minha igreja? Isso é tão importante, tão importante. Aleluia! Muitas vezes nós, como estrangeiros também, numa terra que não é uma terra nativa, uma terra nacional nossa, às vezes podemos passar por situações financeiras, por traumas, rejeições. Às vezes podemos passar por tantas situações e até coisas que nos rotulam. Você às vezes fez coisas que as pessoas te rotularam, mas você não faz mais. Sabe como é que é? Às vezes quando a gente é menina, a gente faz umas coisas erradas, né? E daí, só porque você fez uma vez, fez duas vezes, a gente fica meio rotulado com aquilo. Eu quero te dizer que você precisa vencer isso. Os rótulos que te colocaram não te pertencem. Amém? Os rótulos que te colocaram no passado, porque ainda você era imatura, inexperiente,
doesn't matter, é passado, não te pertence mais. Amém. Você tem que vencer o trauma, você precisa vencer os rótulos e saber quem verdadeiramente você é em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro rótulo que o Senhor tem para você, filha, amada, querida. Amém? Ele tem prazer em você, em nome de Jesus. Aleluia. E no capítulo 2, no versículo 8, fala assim, se quiser projetar. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Suzã, sobre as vistas de Hegai. Hegai, ele era o eunuco e ele que cuidava das coisas do rei, irmãs. Então levaram também Esther à casa do rei, sobre os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Olha só, a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhes os ungüentos, os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Aqui esse versículo fala que Esther, Hegai teve graça diante dela. Esther não era somente uma qualquer pessoa que foi colocada lá dentro. Esther já era alguém que Deus havia escolhido. O favor de Deus era com Esther. Eu quero te dizer que o favor de Deus, ele é com você. Amém. Porque você carrega algo de mais precioso, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Olha só. No versículo 13. E chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, escute bem, porque assim se cumpriram os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleos de mirra e 6 meses com especiarias, com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Esse versículo aqui, ele fala, querida, que houve um tempo de preparo para que Esther chegasse numa posição. Só que desde o início ela foi sendo favorecida. Desde o início ela foi sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Existia o seu primo ali, Mordecai, que também como homem de Deus a instruía para levar ela por um caminho. Olha que tremendo. Ela era obediente. Ela obedecia à voz de Deus. Nós precisamos ser obedientes. Uma mulher sábia, ela obedece e ela ouve a voz de Deus. Aleluia! E ali então fala nesse versículo que ela se preparou 6 meses com óleos, de mirra, com tudo demais, porque ela precisava fazer uma desintoxicação. Fala também que ela comia das melhores comidas. Então realmente ela tinha um tratamento VIP. Ela tinha algo tremendo, que nós também gostaríamos de ter uma vida assim, né? Oh, Glória, só embelezando, pensa. Perfumes, ungüentos, coisa linda. E nós podemos ver aqui então que Esther, ela caiu na graça do povo, ela caiu na graça de Hegai. Hegai, ele gostou de Esther e ela foi favorecida. Porque ela poderia ter tido... Ele falou para as mulheres assim, vocês podem pegar tudo que vocês quiserem. Vocês podem pegar qualquer joia, qualquer roupa e podem escolher. Sabe o que Esther falou para Hegai? Você escolhe, porque você sabe o que o rei gosta. Uma mulher sábia, sabe agir na hora certa e no momento certo. Às vezes nós ficaríamos alvoroçadas. Meu Deus, quanta coisa linda. Nossa, deixa eu ver. Meu Deus, eu vou levar isso aqui, eu vou levar aquele outro. Esther não fez nada disso. Ela se conteu. Ela se conteu e ela simplesmente escolhe para mim. Porque ela sabia que ele conhecia o que o rei gostava. E ele colocou ela de uma maneira tão formosa, tão linda, do jeito que o rei gostava.
Minha irmã, que quando o rei viu Esther, a Bíblia fala que ele se apaixonou na hora. Foi assim, amor à primeira vista, enlouquecedora. Que disse que não havia outra mulher como ela na face da terra, de tão linda que ela era. Pensa, foi assim, um espírito de encantamento, né? Mas algo da parte de Deus, ela brilhava com a luz de Cristo, com a luz do Senhor. Algo diferente estava na vida dela. Aleluia? Então, um dos pontos que eu quero falar para você, que Esther, ela soube fazer escolhas. Repita assim comigo. Saber fazer escolhas. Saber fazer escolhas. Isso nós temos que levar em consideração. Nós temos oportunidade, minha irmã, todos os dias. O Senhor coloca oportunidade para nós escolhermos. Elas passam na nossa vida todos os dias. E eu e você podemos ser tolas ou sábias, se nós não soubermos escolher da maneira certa. Isso são em coisas pequenas ou coisas grandes da nossa vida. No nosso cotidiano, ali dentro da nossa casa. Todo o tempo, um telefonema, um text message, qualquer coisa, você tem que escolher. É ou não é? Escolher ir, escolher não ir. Escolher trabalhar, escolher não. Dizer sim, dizer não. Sabe, escolhas. Você precisa orar a Deus e pedir a direção do Espírito Santo de Deus para fazer escolhas na sua vida. Faça escolhas sábias. Opte para as coisas de Deus, sempre. Sempre. Se você optar para as coisas do Senhor, você sempre vai ganhar. Sempre vai. Você sempre vai ser favorecida. Você sempre vai prevalecer diante dos homens quando você escolher as coisas do alto, as coisas de Deus. Aleluia. Isso não é um chavão de pastor. Isso é verdade. Isso é palavra viva. Se nós escolhermos as coisas de Deus, você vai ser favorecida por Ele. Amém? E sendo favorecida por Ele, você vai ter favor diante dos homens. Sabia disso? É assim que funciona. O favor de Deus estava então sobre a vida de Esther. E Ele está sobre as nossas vidas também. A Bíblia fala no capítulo 2, no versículo 16, se você está com a sua Bíblia aberta para você me acompanhar. Só para testificar algumas coisas que eu falei aqui. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou, presta atenção, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Olha, esse versículo eu aprendi desde o início da minha caminhada cristã. E eu sempre achei interessante esse versículo. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim. Com tudo que possuis, adquire entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Existe um pregador que se chama Mike Murdock. No começo da minha conversão, eu lia muitos livros dele. E ele é um homem muito conhecido por sabedoria. Ele escreveu vários livros a respeito de sabedoria. Se você não conhece e quiser saber, procure saber. E ele sempre dizia uma frase que marcou a minha vida. Todo problema da nossa vida é um problema de sabedoria. Você pode ver que todo problema da nossa vida é um problema de sabedoria. Porque a falta de sabedoria nos destrói. Destrói o nosso casamento, destrói a nossa casa, destrói a nossa vida pessoal, a nossa vida no nosso trabalho. Por quê? Porque nós colocamos os pés pelas mãos, nós falamos o que não devemos, não buscamos a instrução do alto, nós falamos o que não devemos, compramos o que não podemos. Amém? Falamos. É falta de sabedoria. É só isso. E a palavra de Deus fala, busca sabedoria, pede sabedoria. Nós estamos aqui hoje para fazer isso, minha irmã. Buscar do Senhor sabedoria. Eu preciso de sabedoria, porque eu quero
avançar, eu quero crescer, eu quero experimentar do Senhor, eu quero poder ser usada por Ele, eu quero poder ter palavras sábias para minha casa, para o meu marido. Eu tava tomando banho hoje. Vou contar. A gente toma banho também para ficar bonita para as irmãs virem um café ministrar. E entre sair do banho, entrar no banho, eu tava conversando com meu marido e daí eu pedi algo para ele e ele falou para mim assim: não, amor, eu não vou fazer. Daí eu peguei e dei uma resposta para ele. Eu falei: amor, eu acho isso. Eu não vou falar porque eu não posso expor ele, tá? Mas como nós somos íntimos, nós falamos coisas, às vezes, mais... Se fosse um estranho, você iria filtrar mais, dar uma maquiadinha, né? Você ia, tipo assim, falar mais bonito, né? Quando a gente não tem muita intimidade, a gente fala mais bonito. Mas quando a gente é muito íntimo, a gente fala... E daí ele falou assim: amor, você não precisa falar assim. Daí, é claro que eu tava rumejando aqui, né? Ruminando a palavra, que eu ia ministrar sabedoria. E daí, rapidamente, o Espírito Santo falou pra mim. Eu peguei e falei pra ele: amor, me perdoa. Eu não estou sendo sábia. Me perdoa, eu não precisava falar dessa forma que eu falei. Eu poderia ter falado do mesmo jeito, mas de uma maneira diferente. Isso é sabedoria, minha irmã. Não é? Isso é sabedoria. Eu poderia falar a mesma coisa que eu queria, mas eu poderia ter falado com delicadeza. Diferente. Vamos dizer assim. É usar outras palavras que não seria tão agressiva, que não seria, tipo, direta. É porque eu acho que você deveria fazer isso. Amor, você é assim mesmo. Sabe assim, às vezes a gente dá decretos para as pessoas. A gente rotula as pessoas por coisas que não precisava rotular. Não precisava, mas você é assim mesmo. Você pensa desse jeito. Eu poderia falar de uma maneira diferente. Isso é sabedoria. Às vezes a gente não pode falar o que a gente pensa, o que a gente quer. Quando a gente acha que a gente pode falar o que a gente pensa e o que a gente quer, isso não é sabedoria. Isso não é. Sábio é aquele que ouve, é pronto no ouvir e tardio no falar. Tardio no falar dá tempo de você pensar o que você fala. Sabe assim? Não botar os pés pelas mãos e falar do jeito que quer, da hora que quer. Às vezes tá lá estressada, tá lá com uma pia de louça pra lavar, um monte de roupa pra dobrar, e tem que fazer comida, e tem que trabalhar, e tem que trocar menino, e é menino que chora. E daí quando assim o marido vai falar, ou a mãe, o pai, ou whatever, o roubade, já fala um monte de coisa que não deve, e põe os pés pelas mãos. Nós temos que pedir sabedoria. E daí eu pedi perdão pra ele e falei: amor, me perdoa, eu não fui sábia. Deixa eu reformular aqui minha frase. E eu fiquei: Senhor, me ajuda. Porque assim, você não ofende, você não rotula, você não fala o que não deve. Amém, irmãs? Amém. Vocês estão comigo? Yes. Aleluia. Vamos ser sábias? Juntas? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Um aspecto de uma mulher sábia, ela se prepara. Repita assim comigo: uma mulher sábia, ela se prepara. Uma mulher sábia, ela se prepara. Aquelas mulheres que tiveram no harém, elas foram preparadas. E nós precisamos nos preparar. Existe um poder na preparação. Seu pastor já fez um livro a respeito disso, o poder da preparação. Nós precisamos ser mulheres que se preparam. Amém? Se preparar para um ano que está vindo. Se preparar para as coisas que você quer se conquistar na sua vida. Amém? O que você quer para a sua vida? Você precisa se preparar. Eu me preparei para essa reunião hoje. Eu estou me preparando na palavra. Eu estou me preparando para o que eu quero fazer no final do ano. Para o ano que vem. Preparação. Fala assim: eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar. Nós não podemos viver uma vida sem rumo, sem ele, sem beira. Eu estou aqui nessa terra. Não, você não está aqui só para trabalhar e ganhar dinheiro. Pelo amor de Deus.
Você não está aqui só para trabalhar e pagar as suas contas. Não, não, pelo amor de Deus. Existe um propósito maior. Existe algo maior da parte do Senhor para você. Aleluia. Existe algo maior, algo maior, algo maior. Aqui diante de mim tem empresárias. Tem mulheres de negócio. Mulheres empreendedoras. Mulheres que são cheias de ideias, de dons e de talentos. Nesses últimos dias agora o Senhor tem aberto os meus olhos de uma maneira assim, falando, faz isso, faz aquilo. Não, eu queria abrir já umas 5 empresas já essa semana. É que eu tenho que me conter. Calma, eu sou pastora. Calma. Mas assim, é verdade, nós temos tantos talentos, tantas coisas disponíveis. E às vezes você tá lá debaixo cruzado, vivendo a sua vida aqui, ó, tapada. É casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. Não faz mais nada da vida, não tem perspectiva de nada. Sabe, sim, pelo amor de Deus, existe um mundo aqui ao seu redor. Você é favorecida, você é filha do rei. O favor de Deus está sobre você. Vamos abrir esses olhos espirituais. Não deixa o inimigo, sabe, cegar você. De você não ter perspectiva, de você não ter motivação, de você não... Não. Amém, minhas irmãs? Em nome de Jesus, eu quero ver as irmãs me procurarem e dizerem, eu quero liberar nessa tarde para você. Você vai ter... Aleluia! Você vai começar a ter experiências de uma maneira que o Senhor vai trazer coisas na sua mente, que você vai projetar, coisas que você vai abrir, coisas que você vai fazer, talentos que Deus vai te dar para você costurar, para você montar, para você... Irmãs, eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção, porque o Senhor falou comigo. E isso tá distribuído, tá liberado para nós. Tá liberado no nome de Jesus. Aleluia. Às vezes você fala assim, não, mas já tá bom, eu já tenho meu negócio. Minha irmã, Deus quer fazer mais. Priscila, o dom que Deus te deu de empreendedora não é só isso, tem muito mais. Às vezes você tem medo de avançar porque você gosta de segurança, mas o Senhor está te falando, arrisca. Arrisca e investe, porque eu estou nesse negócio. Eu estou avalizando, não tenha medo. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor ali tem grandes coisas para fazer no nosso meio, irmãs. Aleluia. Nós vamos ter um café para as mulheres, onde nós vamos apresentar os nossos talentos. Nós vamos ter um café onde as irmãs vão poder colocar coisas que o Senhor deu para elas. Olha que tremendo. E nós divulgarmos, nós comprarmos umas das outras, abençoarmos a vida umas das outras. Olha que tremendo. Não é? Vocês estão encorajadas comigo? Amém, Neida? Aleluia. Você gostou, né? Depois me lembra. Ah, ok. Depois lembra a pastora. Tô delegando. Amém. Aleluia. O Senhor é bom demais. Eu tô quase acabando, irmãs. Fica aqui comigo. Eu tenho que terminar essa palavra porque o que Deus fez na vida de Esther. Depois que aconteceu algumas coisas lá no reinado e o rei teve que decretar uma carta porque Ramã queria matar todo o povo judeu, né? Algumas conhecem a história. Então ele decretou falando que ia matar, exterminar todas as crianças, adultos, ia matar todo mundo. E daí Mordecai mandou uma carta, falou com um dos eunucos para falar com Esther, falando para ela que estava havendo uma trama para matar todo o povo judeu, inclusive ela estava no meio porque ela era judia. E então Esther, ela tem uma decisão, ela toma uma decisão. E essa decisão ela foi tomada porque houve um tempo que ela ouviu, que ela entendeu, que ela passou pelo propósito, pelo processo, e ela sabia que ela tinha chegado e ela tinha sido favorecida, colocada naquele lugar para um propósito, que era para salvar o povo dela. E uma coisa tão linda, que através desse processo todo que Deus fez na vida de Esther, ela ouviu a voz de Deus e ela se posicionou
E no meio de uma adversidade que Esther teve, que ela não tinha saída, era como se o povo estivesse nas mãos dela. Em outras palavras, ali diz a palavra de Deus. Então ela proclama um jejum. E ela chama as suas criadas, as mulheres que caminham com ela ali. E ela manda avisar para que todo o povo jejuasse. E então eles jejuaram durante 3 dias. Não comeram e não beberam nada. Isso foi para que realmente eles oraram a Deus. Tem momentos na nossa vida, minha irmã, que nós precisamos nos posicionar em oração. Guerrear. Porque nós estamos numa batalha e numa guerra. Tem momentos que não é momentos da gente chorar e ai meu Deus, coitadinha de mim. Não! Tem horas que é o momento de nós nos posicionarmos como mulheres de Deus e guerrear e orar em favor do povo, em favor do propósito. Amém? É um posicionamento de uma mulher de Deus. Ela teve um posicionamento. E eu quero ler a respeito disso na palavra de Deus para que a gente possa testificar. Vamos lá. Peraí. Não precisa projetar. Então diz assim, só para você entender na palavra. Então respondeu Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que for chamado a entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença. Aqui vai falar que ela não poderia se apresentar diante do rei em favor do seu povo se ela não fosse chamada. Olha o que diz. Salvo se o rei entender e estender o cetro de ouro para que viva, e eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Ela estava dizendo que fazia mais de 30 dias que o rei não chamava ela, não tinha oportunidade de falar nada com ele. Então ele fala para ela assim: nós precisamos orar, e você vai entrar diante do rei, e vamos ver o que vai acontecer. Se ele estender o cetro, tá tudo bem. Agora, se ele não estender o cetro, tá todo mundo morto. E no versículo 16, fala assim: ajunta todos os judeus, ela falando, que se acharem Suzã, jejuai por mim, não comais, nem bebeis por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther o que havia ordenado. Se fosse nós nos dias de hoje, nós diríamos assim: nós vamos jejuar, nós vamos orar e vai dar tudo certo. As mulheres, elas são ótimas e ainda falam assim: em nome de Jesus. Amém. Não é? Uma frase que Esther falou assim: se perecer, pereci. Não importava o que custasse. Ela pagaria o preço, vamos dizer assim. Ela jejuou para que o povo dela fosse salvo. Amém? E Esther, ela se dispôs completamente. Um ponto que eu quero pra gente terminar: Esther, ela tinha muitas coisas dentro daquele palácio, daquele reinado. Ela usufruía de coisas boas, sim ou não? Só que existia um propósito maior. Às vezes, ela poderia falar assim: eu já estou na posição. Tá tudo muito bom. Eu não vou mexer com isso. Pra quê? Eu já cheguei até aqui. Às vezes nós pensamos: eu já alcancei, eu tô bem, eu não quero mexer com isso. Eu não quero avançar mais, não preciso. Tem que orar mais. Eu queria tanto. Não preciso de mais intimidade com Deus. Tá bom do jeito que tá. Nós, às vezes, entramos no nível de que parece que não queremos que mexa em nada. Mas eu quero te dizer que por um propósito maior, nós temos que ser desafiadas a sair da nossa zona de conforto para crescer e ir muito mais além. Por quê? Porque não existe só esse nível que você está vivendo, existem coisas muito maiores.
para nós vivermos, conhecermos e aprendermos. Aleluia? E a Bíblia fala que deu tudo certo. Deu tudo certo, como diríamos nós. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Esther, ela foi favorecida diante do rei. E ela apresentou depois desses dias. Ela não tinha sido chamada pelo rei, mas ela tinha um propósito que ela tinha que cumprir. E ela, se tivesse que perecer, ela iria perecer pelo povo, pelo propósito que Deus tinha na vida dela. Eu quero te dizer, se tem um propósito de Deus, não é que Deus quer que você pereça, mas Deus quer que você avance. Amém? Nós não estamos na lei mais, nós estamos na graça. Deus não quer que você pereça, mas Deus quer que você avance. O desejo do nosso coração é que nós crescemos em graça, em conhecimento, a cada dia cumprindo o propósito de Deus. E nós, para cumprirmos o propósito de Deus, nós somos desafiadas a sair da nossa zona de conforto. Não é mesmo? Nós somos desafiadas e eu quero te desafiar nessa tarde, minha irmã, dizer que vale a pena o desafio. Por quê? Porque você vai ser levada debaixo de sabedoria. Amém. Aleluia. Você vai ser conduzida debaixo de sabedoria. Você não vai fazer nada com a força do seu braço, com o seu entendimento. Você vai buscar do alto. Você vai buscar de Deus. Você vai buscar conselho. Esther, ela tinha um homem de Deus que a conduzia ela. Que também dizia para ela, faz assim, faz assado. Isso é tão importante, nós sermos obedientes. Nós aprendemos a honrar. Vasti não honrou o rei Assuero. Amém? Mas Esther, ela honrou, tanto que ela colocou a melhor roupa para se apresentar diante dele. E ela achou graça. Amém? Eu queria que você ficasse de pé nessa hora.